Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Camila Santos da EBDI e hoje eu tenho a honra de receber aqui o João Cerqueira da ServiceNow. Seja muito bem-vindo, João. Muito obrigado, prazer é meu de estar aqui com vocês. Bom, a gente preparou aqui um roteirinho para fazer algumas perguntas, porque a ServiceNow ela tem um portfólio de coisas muito bacanas e eu não tenho certeza de quanto todos os brasileiros, todas as empresas de grande capilaridade, de média, de pequena, aqui, um pouco do que a gente conversou, elas conhecem, né? Então, antes de qualquer coisa, fala um pouquinho pra gente o que é a ServiceNow, para quem nunca ouviu falar. Então, ServiceNow é uma empresa de tecnologia que surgiu nos anos 2000, então ela já surgiu nesse mundo novo, no mundo digital, e o fundador dela fez a seguinte declaração: como é que eu posso ajudar as pessoas no dia a dia do trabalho ter uma experiência tão gratificante quanto elas têm quando estão consumindo serviços, usando, por exemplo, os nossos smartphones e assim por diante. E como é que eu posso também fazer com que essas próprias pessoas consigam criar coisas no dia a dia do trabalho e não precise depender de sistemas que demoram meses, anos, séculos para ficarem prontos. Então ele criou uma plataforma na nuvem cuja grande missão é rotear o trabalho dentro das empresas, né? Orquestrando e conectando sistemas, processos, pessoas, provedores externos, até clientes. Então, e a nossa grande missão é fazer o mundo do trabalho trabalhar melhor para as pessoas. Isso é ServiceNow. E dentro da nossa portfólio de soluções, nós temos workflows para a área de tecnologia da informação, que é onde nós somos mais conhecidos. Workflow para os funcionários, para os colaboradores das empresas, então solução para melhorar o engajamento das pessoas, quando elas precisam resolver problemas relacionados a serem funcionários das empresas. E temos workflows para serviços ao cliente. Como nós podemos reimaginar o engajamento das empresas e dos clientes no dia a dia da prestação de serviço. É isso. Gostei dessa palavra, reimaginar. Acho que, inclusive, você falou algo muito bacana que está fora do nosso script aqui, mas que eu queria, acho que essa conexão é muito importante. Um dos principais problemas que existem, desafios, né, é justamente casar a cultura de customer-centric junto com o atendimento ao cliente, que está completamente interligado, quem disser ao contrário mentiu, né? E eu acho que isso se você tem uma boa rastreabilidade ali do employee experience, você consegue entregar uma melhor experiência para o seu parceiro, seu cliente. Claro. No final, as empresas são pessoas, certo? Sim. Por mais que elas utilizem sistemas, vão à nuvem, façam consultas, na verdade, o fluxo do trabalho sempre passa pelas pessoas. Quanto mais bem-estar, quanto mais felicidade, quanto mais fácil for, e quanto mais elas forem bem remuneradas também, recompensadas, melhor vai ser o fluxo do trabalho, melhor o resultado para os clientes também, né? Eu acho que isso do que a gente está falando tem muito a ver aqui com o primeiro tópico que eu queria te provocar, que é falar com a digitalização no Brasil. Hoje, tudo que você olhar para qualquer lugar, eu acho que vai passar um dia, a gente vai assistir televisão e vai falar transformação digital, né? Que é o que grita em todo lugar. Mas do seu ponto de vista, e aí, o que você sente dessa maturidade das empresas nacionais com relação a essa engrenar de fato na transformação digital? O pessoal tem te procurado mais? O que vocês têm sentido? Eu diria assim, na verdade, tudo está se digitalizando, certo? E eu percebo isso no meu dia a dia. Eu tenho filhos e vejo como é a diferença da vida deles em relação de como era a minha vida. Tem adolescente, né? Tenho. Então, assim, YouTube, Instagram, essas coisas já fazem parte do dia a dia, né? Muito interessante, ó. Quando eles querem alguma coisa, o Google responde, né? Então, assim, a digitalização realmente está aí, aconteceu, né? Quando a gente olha para as empresas, é meio injusto a gente falar das empresas nacionais, né? Assim, quando nós vamos lá para o mundo, por exemplo, das startups, que começaram agora, que já nascem nesse mundo digital, então, digamos assim, não existe transformação digital, certo? Na verdade, elas já estão digitais, né? Então, os bancos, as fintechs, por exemplo, estão por aí. Agora, quando a gente fala das empresas mais tradicionais, que são grandes, que foram construídas durante o século XX, toda a estrutura de processos, de sistemas, toda a cadeia de valor foi construída num modelo anterior à digitalização, né? Então a gente vê essa questão da transformação digital assim, não como um nirvana, mas como uma execução de uma jornada. O que as empresas precisam entender é que essa jornada, elas precisam de algo novo, e não pegar o que elas têm hoje e tentar digitalizar. Então,
trazer algo para o ambiente que permita com que elas têm hoje seja digitalizado, né? Então, existem excelentes sistemas que fazem as suas atividades dentro da sua parte da cadeia de valor. O que nós vemos e o que as empresas estão nos chamando para conversar muito a respeito é me ajuda a integrar essas cadeias de valores, que o trabalho, que o fluxo flua orquestrado entre elas. E aí então, eu vejo que de 2018 para cá, as empresas já entenderam isso, né? Que eu preciso adicionar novos processos, adicionar uma tecnologia diferente. Não é uma palavra bonita para você colocar na prateleira e ela vai rodar sozinha. Não, todo mundo tem que estar na jornada. Queimar neurônio também, tem que né? queimar. Então você tem que partir de um princípio assim, o que é mais crítico para mim? Porque existem empresas em que o mais crítico pode ser um atendimento ao cliente quando há um problema. Existem empresas onde o mais crítico é o cliente sempre vai fazer negócios comigo por um canal digital. Então, qual é o problema que a digitalização pode me ajudar a resolver mais rápido? Qual é o benefício que isso vai trazer para o cliente e, consequentemente, para a empresa? E aí buscar o que eu tenho que fazer para essa transformação acontecer. Então, é único, né? E quando a gente fala de personalizar o atendimento ao cliente, imagina, parte do meu conhecimento sobre o cliente está no meu CRM. Parte do meu conhecimento sobre o cliente está nos contratos que ele assinou comigo, ou nos serviços que eu vendi para ele. Parte do conhecimento sobre o meu cliente está no meu sistema que produz coisas para o mercado. Parte do conhecimento está no marketing, que estuda o mercado e descobre qual é o perfil ideal do meu cliente. Então, qual é o único jeito de personificar? Eu conseguir juntar essas partes. E isso é que é a nossa execução, o que a gente chama de operacionalizar desde o relacionamento até a operação, até a produção ou execução dos serviços. Eu queria te fazer uma pergunta já dupla aqui, que é a área de CX, que ela não precisaria ser uma área propriamente dita, mas ela tem o papel de integrar um pouco o que o cliente está falando por aí, o que seu prospect, ou seja, alguém que vai querer alguma coisa de você, como é que você vai preparar? E o mais desafiador, eu acho que quando a gente fala em experiência do cliente, ele quer se sentir único, acho que a gente sempre escuta isso. Ele quer se sentir único. Só que para empresas que trabalharam a maioria da vida massificando e se comunicaram muito bem, ou seja, olha, sei lá, sua consulta é no dia tal, olha, temos um encontro no dia tal. Isso funcionou muito bem durante muito tempo. O que vai acontecer com essas empresas que não fizerem isso e, enfim, como é que esse monte de perguntas que deve pairar na cabeça de todo mundo que trabalha com... Eu poderia dizer marketing, CX, comunicação, mas é mais ali dentro do DNA mesmo. Então, entra em RH, a empresa inteira se comunicar melhor com... Então, meu ponto de vista, Customer Experience é a cadeia de valor da empresa. Então, acho que está envolvido tudo isso que falou. São os funcionários, são os parceiros, são os sistemas, são os processos que existem. É a cultura da empresa, é como a empresa foi desenhada para existir. Então, assim, até entendo que a existência de uma área chamada CX faz sentido, porque tem uma transformação. Essa, para mim, é a grande palavra, certo? Se existe uma transformação, eu quero sair de um estado atual, eu quero para ir um outro lugar. Se todo mundo que está no estado atual continuar trabalhando, eu não consigo fazer isso, certo? Então, eu preciso tirar parte... Exato. Então, alguém precisa sair dali e ajudar a direcionar essa transformação. Então, esse, para mim, é o conceito de existir a necessidade de uma área de Customer Experience. A contrapartida disso é que essa área tem que influenciar em todas as outras para que elas entendam qual é o papel dela nessa transformação, né? E aí entra o conceito de ter inteligência, entram mecanismos tecnológicos como inteligência artificial, como analytics, como machine learning, que começam a trazer à tona insights, certo? Opa! Quer dizer, então, que isso acontece porque quando o cliente me telefona e está com um problema no faturamento, a pessoa que é responsável pelo faturamento não tem a mínima ideia de que o trabalho dela está influenciando na qualidade. Sistêmica, né? Então, assim, vai tudo muito bem até chegar na hora que eu preciso de uma fatura que eu não sei onde está. E a pessoa vai realmente agir como se fosse o dia a dia normal do trabalho. E não orientada, puxa, agora eu estou me relacionando com o cliente, né? Então, esse é um ponto importante do desafio. E a sua segunda pergunta? Ela estava meio que intrínseca, né? Dizendo de como é que tudo isso vai se conversar. Sobre as empresas, né, que não fizerem isso, não vão existir. Ponto.
Assim como as indústrias acabaram com os artesãos antigamente, lembra Sim. disso? Processos manuais, eu vou fazer ferradura para o cavalo. Então vinha um cavalo, eu fazia a ferradura para aquele cavalo. Comecei a industrializar a ferradura, não tem mais o artesão da ferradura. Então você imagina, a história da humanidade é assim. Então a gente está passando por mais um desses ciclos. O trabalho, digamos assim, analógico, está sendo substituído pelo trabalho digital. Né? E pessoas vão fazer outras coisas diferentes, como elas Inventar, né? tiveram que fazer. De dados, que se a gente falasse, sei lá, 20 anos atrás. Exato. E as empresas têm que fazer a mesma coisa, certo? Assim, a gente vê cadeias de livrarias fechando. As pessoas estão deixando de ler livros? Não. As pessoas estão lendo de um jeito diferente, digitalizaram, certo? Mesma coisa com redes de varejo, com vários prestadores de serviços que tem por aí. Telefonia. Você imagina, o celular surgiu quando? E assim, não existe mais mundo sem um smartphone. Então é isso. Não é uma questão de se eu tenho que ir ou não, é uma questão de se você não for, não vai sobreviver, não vai existir. Legal. Bom, João, te agradeço demais. E agora, só para fechar, deixa eu fazer uma pergunta agora que é tricky. Você acredita que o profissional de CX, o profissional que procura você, o profissional que vai tomar frente de toda essa transformação, é o profissional mais legal, já que ele tem que influenciar, ou é o mais processual? É uma excelente pergunta. Eu acho que tem que ser um profissional que se entenda como cliente, como consumidor, que ele perceba exatamente o que acontece comigo quando eu estou consumindo produtos e serviços, para que quando ele for para a parte processual, ele consiga fazer essa tradução, certo? Porque é uma verdade que empresas são uma coleção de processos, né? Se eu não entendo qual é a minha participação, qual a participação do meu pedacinho do processo lá na experiência do cliente, eu vou olhar para você e dizer, mais um que vem aqui tentar dizer como eu tenho que fazer o meu trabalho. Acho que é isso, basicamente. Tá ótimo. Eu te agradeço demais, viu, João? Espero que nos vejamos muitas e muitas vezes no futuro. Não sei se você quer deixar um recado para quem está te assistindo. Obrigado. O recado que eu deixaria aqui para todos nós, né? Transformemos o termo transformação digital numa jornada e não numa promessa de que em segundos eu resolvo tudo, né? Deixemos a sensação de que a transformação digital precisa ocorrer ao longo do caminho e que os benefícios vão ser colhidos à medida que a maturidade for chegando. É isso. Sucesso a todos. Obrigada. Obrigado.